Olá, meus amigos. Esta semana vamos estudar em O Livro dos Espíritos, a influência dos Espíritos nos acontecimentos da vida. Questão 525. Os Espíritos exercem influência sobre os acontecimentos da vida? Seguramente, dizem os benfeitores, porque eles nos aconselham. Questão 525A. Exercem essa influência de outra maneira, além dos pensamentos que sugerem, ou seja, têm uma ação direta sobre a realização das coisas? Sim, mas nunca fora da ordem natural das leis naturais. Questão 526. Tendo os espíritos ação sobre a matéria, podem provocar certos efeitos com o fim de produzir um acontecimento? Por exemplo, um homem deve perecer, sobe então a uma escada, esta se quebra e ele morre. Foram os espíritos que fizeram quebrar a escada para que se cumpra o destino desse homem? Os espíritos nunca agem contrariamente à lei natural. No exemplo que Kardec dá, eles nos explicam que a escada quebrou por conta de estar ela prejudicada na sua natureza, na sua essência. O espírito pode induzir a pessoa, influenciá-la para que ele suba na escada, se essa for a necessidade dele cair, para que se dê conforme o seu planejamento. Questão 527. Tomemos outro exemplo, no qual não intervém o estado natural da matéria. Um homem deve morrer de raio, esconde-se embaixo de uma árvore. O raio estala e ele morre. Os espíritos poderiam ter provocado o raio, dirigindo-o sobre ele? Ainda é a mesma coisa em relação às respostas anteriores. O raio cai por uma questão natural e o homem é que foi inspirado para chegar e estacionar debaixo da árvore. Questão 528. Um homem mal intencionado dispara um tiro contra outro, mas o projétil passa apenas de raspão sem o atingir. Um espírito benfazejo pode ter desviado o tiro? Se a pessoa não deve ser atingida, o espírito pode influenciá-lo a se movimentar, defendendo-se, portanto, do tiro. A mesma coisa o espírito pode fazer com aquele que vai atirar, influenciá-lo para que ele não tenha a mira certa. De qualquer forma, a bala, uma vez disparada, ela vai sempre seguir o curso das leis naturais. Questão 529. O que se deve pensar das balas encantadas a que se refere algumas lendas e que atingem fatalmente o alvo? Pura imaginação. O homem adora aquilo que é maravilhoso e não presta atenção nas maravilhas próprias da natureza. Questão 529A. Os espíritos que dirigem os acontecimentos da vida podem ser contrariados por espíritos que tenham desejos em contrário? O que Deus quer deve acontecer. Se algo não se dá conforme o planejado, é porque Deus assim o permitiu. Questão 530. Os espíritos levianos e brincalhões não podem provocar esses pequenos embaraços que se antepõem aos nossos projetos e transformam as nossas previsões. Em uma palavra, são eles os autores do que vulgarmente chamamos as pequenas misérias da vida? Esses espíritos se comprazem naquilo que tira a nossa paciência, a nossa serenidade. Mas daí dizer que eles provocam tudo isso vai uma longa distância. Nós mesmos é que provocamos muitas vezes pela incúria ou falta de planejamento ou ainda por falta de conhecimento, determinados acontecimentos que a gente poderia evitar. Questão 530A. Os espíritos que provocam discórdias agem em consequência de animosidade pessoais ou atacam ao primeiro que encontram sem motivo determinado, por simples malícia? Por uma e por outra coisa. Muitas vezes pode ser um espírito que nós transformamos em inimigo nesta ou numa existência anterior, mas pode acontecer também por nenhum desses motivos. Questão 531. O rancor dos seres que nos fizeram mal na Terra extingue-se com a sua vida corpórea? Muitas vezes reconhecem a injustiça que praticaram para conosco. De outras vezes, continuam a nos perseguir com o seu ódio. E Deus assim o permite para nos experimentar. Questão 531A. Pode-se pôr termo a isso e por que meio? Sim, podemos orar por eles e ao retribuir o mal com o bem, nós poderemos convencê-los a deixar de praticar o mal. Questão 532. Os espíritos têm o poder de desviar os males de certas pessoas, atraindo para elas a prosperidade? Meus amigos, a essa questão
nós pedimos licença para lermos, dado a profundidade da resposta. Não o podem fazer inteiramente, porque há males que pertencem aos desígnios da providência, mas minoram as vossas dores, dando-vos paciência e resignação. Continuam os benfeitores. Sabei também que depende frequentemente de vós desviar esses males ou pelo menos atenuá-los. Deus vos deu a inteligência para a usardes, e é sobretudo por meio dela que os Espíritos vos socorrem, sugerindo-vos pensamentos favoráveis. Mas eles não assistem senão aos que sabem assistir-se a si mesmos. É esse o significado das palavras buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. E complementam ainda os benfeitores espirituais. Sabei ainda que aquilo que vos parece um mal, nem sempre o é. Frequentemente, um bem deve resultar dele, que será maior que o mal. E é isso o que não compreendeis, porque não pensais senão no momento presente ou na vossa pessoa. Questão 533. Podem os espíritos fazer que se obtenham os dons da fortuna, desde que solicitados nesse sentido? Às vezes como prova, mas normalmente eles se recusam porque entendem como sendo um pedido de uma criança. Questão 533A. São os bons ou os maus espíritos que concedem esses favores? Uns e outros. Dependerá sempre da intenção. Um mau espírito pode nos induzir à busca da riqueza para nos fazer perder a encarnação, em função das viciações e das paixões a que ela dá causa. Questão 534. Quando os obstáculos parecem vir fatalmente contra os nossos projetos, seria isso por influência de algum espírito? Algumas vezes são os espíritos, mas na maioria delas somos nós mesmos que nos posicionamos de forma errada diante da vida. Questão 535. Quando nos acontece alguma coisa feliz, é ao nosso espírito protetor que devemos agradecer? Agradecei sempre a Deus, pois que nada acontece sem a sua autorização, e depois aos bons espíritos que são os seus agentes. Questão 535A. Que aconteceria se esquecêssemos de agradecer? O que acontece aos ingratos, dizem os benfeitores. Questão 535B. Há, entretanto, muita gente que não ora nem agradece e para quem tudo sai bem. Sim, mas é necessário ver o fim. Quanto mais receberam, mais terão que restituir. Pensemos nisso.